Shalom, queridos irmãos, que a paz do Eterno esteja sobre a vida de vocês e de sua família. Aqui quem vos fala é André Campos, do canal Família Desperta, trazendo conhecimentos do alto, da eternidade, para a nossa edificação e preparo para o grande dia, o glorioso dia de nosso Senhor. Queridos, vocês já devem ter se perguntado: por que estou aqui? Por que vim parar aqui? Qual é a minha missão? Qual foi a minha falha? São perguntas de uma inquietação natural de todo ser humano. Quem nunca parou para pensar nisso? Pois bem, o sistema religioso tenta responder essa pergunta, afirmando que estamos aqui porque nós herdamos o pecado de Adão e Eva no Éden. Porém, não é bem assim que funciona. Não foi assim que aconteceu. Até alguns anos atrás, eu não conseguia entender por que fui culpado de um pecado que não havia cometido. Muitos eram os meus questionamentos sobre a existência humana. Até que o Pai, por sua infinita misericórdia, me mostrou o conhecimento da pré-existência. Um conhecimento chave, irmãos, que mudou radicalmente a forma de ver as coisas, de olhar para o mundo, de interpretar a Bíblia. Enfim, a partir do momento que tive contato com esse conhecimento, para mim foi um divisor de águas. E queremos neste vídeo compartilhar um pouco com vocês sobre essa chave importantíssima, a pré-existência. Vamos direto ao... Você sabia que fomos criados em espírito? A sua alma sente saudade de casa? Ela sente saudade do Pai? Vejam, irmãos, antes do Criador criar o mundo físico, havia somente o mundo espiritual. Houve, porém, uma guerra, uma rebelião, onde Lúcifer, juntamente a terça parte dos anjos, se rebelaram contra o Criador. Uma outra terça parte permaneceu fiel a Deus, e houve uma outra terça parte que permaneceu neutra, em dúvida, e não se posicionou mediante toda aquela situação. Veja aqui que há 3 grupos: os fiéis, os infiéis e os neutros, o quente, o frio e o morno. Para esta terça parte, os mornos, Deus criou um plano de redenção, onde eles teriam a oportunidade de escolher de qual lado iriam ficar. E esta terça parte são todos aqueles que vêm, que vieram e hão de vir à terra. Como esses mornos duvidaram, vendo com os próprios olhos toda aquela situação, agora o teste seria crer sem ver. Ou seja, teriam que viver pela fé e não por vista. Através deste campo de provas, que é a nossa existência aqui no mundo físico, mostraríamos de qual lado estamos. Estes 3 grupos apontam para o padrão de 3, um padrão divino que se estende por toda a narrativa bíblica. Agora, irmãos, essa ideia tem base bíblica? É uma pergunta. E a resposta é sim. Pré-existência é um conceito cristão
conhecido e defendido pelos pais da Igreja e o povo hebreu. Este conceito foi refutado somente nos concílios católicos de Nicéia e de Constantinopla, após o século IV. O nosso nascimento aqui não é o início do nosso ser, mas apenas a nossa entrada aqui nesta realidade física, neste teste no qual todas as almas devem passar e escolher um posicionamento, ou seja, fazer a sua escolha. O fato de não recordarmos da nossa primeira infância não significa que ela não existiu, que não brincamos, que não aprendemos a andar, a falar. A mesma coisa sobre a pré-existência. Porque não lembramos, não significa que não vivemos nesse estado pré-mortal. E queridos irmãos, são tantos os textos que confirmam a pré-existência que não conseguiria colocar todos aqui num único vídeo. Por isto, vou selecionar alguns textos como base e em outros vídeos sobre o mesmo tema apontaremos outros textos para aumentar ainda mais a nossa compreensão. Veja essa sequência de textos do Apocalipse. Apocalipse 12, versos 4, 7 e 10. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. A terça parte que era arrastada não eram os anjos que se aliaram a Satanás, pois esse arrastar, o termo arrastar, originalmente significa que houve uma resistência. Esses arrastados eram aqueles que permaneceram neutros. No grego original seria levar à força, aprisionar. E é o mesmo termo usado em Daniel 8, verso 10. Cresceu até atingir o exército dos céus. A alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. No dicionário Strong, a palavra arrastar, Ciro 4951, significa levar à força, aprisionar, punir. Veja o verso 7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Do verso 7 ao 9, fala claramente dos que pelejaram junto com Satanás, contra Miguel. E esses não são os mesmos que foram arrastados. Esses estavam ao lado de Satanás, literalmente, eram seus aliados. O texto não é uma retórica, uma reafirmação, como o sistema algumas vezes fala. João, em Apocalipse, está narrando uma história neste momento. Veja o verso 10. Então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Esta grande voz mencionada, com certeza, era de um anjo, e o mesmo afirma que aqueles que estão na terra sendo acusados são irmãos dele, estão no mesmo patamar, são anjos. Apocalipse 13, verso 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes
não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. A Escritura inteira relata que fomos escolhidos desde antes da fundação do mundo. Jesus havia sido morto desde antes da fundação do mundo. Afirma também que nossos nomes já estavam escritos no livro da vida, desde ou antes da fundação do mundo. Fica claro que o ponto-chave de toda essa trama foi que algo aconteceu antes da fundação do mundo, ou seja, na pré-existência. O livro de Jó também aponta muitos versos falando declaradamente sobre a pré-existência. Veja alguns versos. Jó capítulo 1, verso 6. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Sempre que os anjos são retratados, se apresentando diante dos homens, eles são retratados como mensageiros, o termo malar. Isto porque estão a serviço do Eterno. Já quando se apresentam diante de Deus e não dos homens, eles são retratados como filhos de Deus. Em Jó capítulo 8, verso 9, porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Nós nascemos ontem, aludindo à antiguidade, e não sabemos nada, pois nos esquecemos quando viemos para cá. Você sabia que quando encarnamos aqui, perdemos completamente nossa memória, por conta de ingerirmos uma quantidade significativa do líquido amniótico, causando assim uma amnésia? Já refletiu por que é chamado líquido amniótico? Por apresentar a mesma raiz semântica de amnésia. Em Jó capítulo 10, verso 11, diz assim: de pele e carne me vestisse, e de ossos e de tendões me entreteceste. Jó chama a estrutura física de vestimenta, ou seja, as vestes não são o ser real. O ser real é o espírito da pessoa que está sendo revestida de carne. Em Jó capítulo 38, cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber. Deus manda Jó se vestir como homem. Mas se Jó já era, por que ele teria que se vestir do mesmo? A resposta disso é que Deus começaria a fazer várias perguntas a ele que nenhum homem saberia responder, mas um anjo com certeza saberia. Como Deus sabe da dupla natureza de Jó, ele o manda se vestir de homem. Ainda continuando no verso 6. Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular? Jesus é a pedra angular do nosso mundo. Ele é a causa deste mundo existir. Ele é a pedra angular. Ele é a pedra de esquina. Pois somente por Ele temos a redenção. Por isso, Ele é o nosso resgate. E é por isso que esse mundo subsiste. No verso 7, quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus, Deus estava perguntando a Jó. Estrelas da alva e os filhos de Deus cantavam e rejubilavam durante a recriação do mundo. Isto mostra que os anjos não foram criados nos 6 dias de Gênesis 1, mas sim antes. No verso 21, tu o sabes, porque neste tempo eras nascido, e porque é grande o número dos seus dias. Após uma sucessão de perguntas, e mostrando a existência de seres junto a ele, se alegrando na recriação do mundo, Deus diz a Jó que não somente ele sabe a resposta de todas as perguntas que ele fez, como ele era um daqueles que estavam se alegrando durante a recriação. Em Jó, capítulo 40, verso 15, contemplas agora o Behemoth, que eu fiz contigo, que come a erva como o boi.
A palavra fiz em hebraico é azá, 62:13. Esta palavra denota fabricar, criar algo a partir de um material já existente. Se Deus fez e fabricou o Behemoth junto com Jó, e Jó, como cita no capítulo 38, verso 21, é anterior à criação da terra, então Jó estava presente na criação do Behemoth e pode também ter participado. Veja agora alguns textos do livro de Salmos. Em Salmos capítulo 8, verso 5: Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deus não está criando duas classes de seres, mas o homem foi criado para ter um estado de consciência de Deus menor do que a de um anjo. A essência é a mesma, mas é mistério que seja assim, pois a terra é um teste de escolha. Por isso Adão e Eva não tinham contato pleno com o Criador. Em Salmos 33, verso 6: Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Este texto alude ao que aconteceu no Jardim do Éden, onde Deus cria Adão e sopra o fôlego de vida dentro dele. O exército são os anjos, e pelo sopro divino foi criado um exército, ou seja, vários anjos. E em Adão, todos nós estávamos lá, pelo mesmo sopro. Em Salmos 74, verso 2: Lembra-te da tua congregação, que compraste desde a antiguidade, da vara da tua herança, que remiste, deste monte Sião, em que habitaste. Deus nos comprou não quando fez a aliança no monte Sinai com Moisés, mas desde os tempos eternos, que significa dias remotos, o Oriente, eternidade, antes do começo. Em Salmos 82, versos 6 e 7: E eu disse: Sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens, morrereis, e como qualquer dos príncipes, haveis de sucumbir. Jesus testifica desta passagem lá no Evangelho de João, capítulo 10, verso 34, pois aquela passagem se referia aos anjos que eram autoridades e julgavam a terra, mas ao mesmo tempo Deus declara que estes anjos morreriam como homens. Com certeza, esses textos nunca foram tema de uma pregação que você já tenha ouvido, correto? Você já se perguntou por quê? Em Salmos 88 diz o seguinte: Porque a minha alma está cheia de angústia, e a minha vida se aproxima da sepultura. A sua alma se aproxima da sepultura em consequência da dúvida que ela teve. No verso 4: Estou contado com aqueles que descem ao abismo. Estou como um homem sem forças. Ele foi contado com aqueles que descem ao abismo, ou seja, desceu junto com outro grupo. É agora um homem sem forças, pois antes era um ser espiritual de luz e poderoso. Agora, porém, de carne e com muitas limitações. No verso 5: Livre entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais te não lembra mais, e estão cortados da tua mão. Livre, ou seja, liberdade, pois era o que ele achava que não tinha e agora tem, e vive agora entre os mortos, os que se rebelaram contra Deus. No verso 6: Puseste-me no abismo mais profundo, em trevas e nas profundezas. Aqui faz alusão ao Gênesis 1, verso 2, onde é dito que havia trevas sobre a face do abismo, onde ele, o Pai, reorganiza o caos e dá início à sua criação nesta dimensão. No verso 8: Alongaste de mim os meus conhecidos,
Puseste-me em extrema abominação para com eles. Estou fechado e não posso sair. Os conhecidos são os anjos que permaneceram fiéis. Estou fechado e não posso sair. Ele fala do mundo em que vivemos. Nós não podemos sair daqui, tanto fisicamente, nem tampouco para outra dimensão. No verso 12: Saber-se-ão as tuas maravilhas nas trevas e a tua justiça na terra do esquecimento? As maravilhas de Deus são as suas obras, e a terra do esquecimento é o mundo do qual vivemos, onde não temos lembranças nenhuma de quem somos ou para onde vamos. No verso 17: Eles me rodeiam todo dia como água, eles juntos me sitiam. Estes que sitiam faz referência aos demônios. No verso 18: Desviaste para longe de mim amigos e companheiros, e os meus conhecidos estão em trevas. Amigos e companheiros se remete aos anjos fiéis. Conhecidos que estão em trevas são anjos que estão na mesma situação do salmista, ou seja, estão habitando neste mundo tenebroso. Agora, irmãos, um breve esclarecimento. É importante esclarecer que o conhecimento da pré-existência, conforme apresentada nas Escrituras, não deve ser confundido com a reencarnação. A pré-existência refere-se ao entendimento de que Deus nos conhecia e, devido à nossa queda, Ele provê um plano para nos salvar antes de nossa existência física, que é o meio para sermos aprovados e retornarmos à nossa filiação e comunhão com o Pai. Já o conceito de reencarnação é uma crença de que uma alma retorna em diferentes corpos físicos e em várias vidas sucessivas. Essa doutrina não é apoiada pelas Escrituras cristãs. A Bíblia ensina que, após a morte, segue-se o julgamento, e não um ciclo de renascimentos.